noite, meus irmãos. Estamos aí em mais um culto, né? Nessa quarentena. Que continuamos assim, firme. E outros cultos que virão. Obrigado por você que está aí do outro lado assistindo. E eu vou começar recitando o texto lá na Bíblia. Lá em Salmos 40, versículo 1. Diz assim: Esperarei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu ao meu clamor. Então, agora vamos a uma oração ao Senhor. Você deixa o celular de lado, você deixe quem está conversando aí com você falar sozinho e tire esse momento para você. Senhor, obrigado por mais essa noite. Obrigado por mais esse dia, Senhor, e outros que virão. Que o Senhor continue nos abençoando, porque não estamos num momento fácil. Mas o Senhor é maior que isso. O Senhor tem o poder de passar tudo isso num piscar de olhos, Senhor. Que a gente continue firme na sua palavra. Eu gostaria de agradecer a minha vida, Senhor, que o Senhor me resgatou. Eu agradeço muito, Senhor, porque eu sou uma jovem muito feliz de estar aqui nos caminhos do Senhor. E que a minha família também, ainda não está todos que eu gostaria, mas é o início. Que o Senhor continue abençoando os irmãos da minha igreja, a família, a vida do meu pastor, Senhor. Que o Senhor nos livre de todo o mal. Amém. Hoje eu vou contar a história de Daniel. Aqui é o rei, ele mandou não para orar por outro Deus. Aí aqui ele orou. Aqui o rei mandou para ele não caça o leão, porque ele não comeu ele porque o Deus fechou a boca dele. Aí aqui amanheceu, aí encontraram ele. Bom, meu nome é Marcos Vinícius, eu aceitei Jesus com 12 anos. E o que fez eu aceitar Jesus é porque eu fui me aprofundando mais nele, e muito mais eu estava achando muito bom. E isso fez que eu aceitasse Jesus. É muito bom, é porque é bom orar, jejuar, passar tempo com a família e refletindo nos caminhos dele. Então, vamos continuar com o louvor. Vou chamar o pessoal. Você pode se soltar aí, clamar ao Senhor, cantar com alegria mesmo, porque você está em casa, no seu espaço, mas é como se estivesse no culto. Então, vamos lá. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo.
mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol. E a maravilha que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Então tivemos o louvor foi ótimo. E agora vamos ter a mensagem. Eu quero que você, nesse momento você tenha bastante atenção no que vão dizer, que você abra seu coração, converse com Deus, que você fique forte, ouça cada palavra dessa pregação. O primeiro passo
para ser adotado por Deus. Toda criança adotada torna-se disponível para isso depois de ter passado por uma condição de abandono, negligência ou maus tratos pela família de maneira reiterada, sem que não tenha ninguém da família biológica disponível para recebê-la. É uma condição fundamental para que uma criança seja disponibilizada para adoção e, felizmente, recebida em outra família. Qual a condição fundamental para uma pessoa ser adotada por Deus como seu filho? O primeiro passo para ser adotado por Deus. Graça e paz, meus irmãos, você chegou até esse momento do vídeo, você já participou do momento de louvor e adoração ao Senhor, ouviu testemunhos, você já ouviu uma historinha bíblica contada pelos adolescentes. E isso, meus irmãos, é um momento muito importante para a vida da nossa igreja, de culto online aqui da PIB de Pio 12. E eu agradeço pelo fato dos irmãos estarem engajados em crescerem na fé juntamente conosco, mesmo que a gente não possa estar fisicamente presente, mas estamos unidos num só Espírito. Prepare-se para a pregação, mantenha a atenção, a reverência nesse momento e persevere nesse vídeo até o fim. No final desse vídeo, eu quero lançar um desafio espiritual para você e espero que isso possa ser muito enriquecedor para o teu coração. Abra comigo a Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 15. A Bíblia diz o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Mais uma vez, Paulo está querendo demonstrar a segurança eterna que o crente tem na sua relação com Deus. Ele acabou de descrever o que é ser filho de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo. Agora, nesse versículo, ele vai falar sobre a adoção. Mas antes de chegar nesse momento, ele vai falar primeiro sobre o que acontece na vida do cristão antes de ser adotado por Deus. A primeira parte do texto, a Bíblia diz: vocês não receberam o espírito que os escravize para novamente temerem. A que espírito a Bíblia se refere? Alguns entendem que se trataria de um sentimento, uma condição de um homem perdido fora de Deus, completamente fora de Deus, um sentimento de escravidão e temor, em contraste com o Espírito Santo que adota o cristão. Todavia, meus irmãos, durante todo o capítulo 8, nós já temos visto que sempre que a Bíblia fala sobre o Espírito recebido na vida do cristão, refere-se ao Espírito Santo. Paulo não dá nenhuma razão clara que indicasse que ele mudou o sentido dessa palavra. Além disso, nós também já vimos no capítulo 7 que para Paulo o espírito de escravidão e temor não é uma resposta natural produzida pelo próprio homem diante de Deus. Vocês lembram que Paulo demonstrou na sua experiência pessoal que o maior desafio de quem não é cristão é perceber que está morto e escravizado em seus pecados. Nessa condição, o homem longe do Senhor, quando a pessoa não foi iluminada pelo Espírito do Senhor, ela se sente segura em si mesma, se sente viva, satisfeita. E como vimos na própria declaração de Paulo sobre como ele se via, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, irrepreensível. Isso não é nada parecido com o espírito de escravidão e temor. Mas então, quem produz isso no coração do ser humano? O que fez Paulo sair dessa condição de satisfação para consigo mesmo e passar a se ver escravizado e temeroso perante Deus? E isso aconteceu quando a lei veio para ele e o matou. Antes ele seguia a lei de uma maneira meramente mecânica, se sentia seguro e satisfeito consigo mesmo. É o mesmo sentimento de alguém que ainda não se deparou com o verdadeiro sentido espiritual da lei. Nessa situação, a gente não se preocupa profundamente com o estado da nossa alma, o seu futuro eterno ou mesmo o juízo divino. Simplesmente nos sentimos uma boa pessoa sem a necessidade de se ver como escravo e temer. Mas quando a lei veio para Paulo e para nós, aí sim nos vemos escravizados pelo pecado e pela lei. Nos vemos como alguém carnal, vendido à escravidão do pecado. Vemos que fazemos aquilo que não devíamos e aquilo que realmente precisávamos fazer, não fazemos.
percebemos que nada de bom habita em nós. Por isso clamamos: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Nos vemos escravos da lei de Deus e do pecado, por isso tememos. Um estado de escravidão e temor é uma condição que antecede a ação do Espírito de Deus para realizar nossa adoção como filhos. Esse espírito de escravidão e temor é produzido pelo Espírito de Deus através da sua lei que iluminou o coração humano. Então, tanto na primeira parte do texto como na segunda, as duas ocasiões em que a Bíblia fala de Espírito, refere-se a uma ação que é própria do Espírito Santo. Afinal, nas duas partes do texto, a Bíblia se refere ao Espírito que recebemos. Mas ele enfatiza que nessa nova condição que nós estamos, passamos a receber um Espírito para não mais temermos. Ele usa a palavra novamente, indicando que em algum momento estávamos assim, vendo a si mesmos como escravos e temendo. Mas nessa nova condição espiritual do cristão, ele não precisa novamente se ver essa escravidão e temer. Meus irmãos, a primeira parte do agir de Deus, através do seu Espírito no coração humano, antes de conduzi-lo à adoção, ou seja, à salvação, é produzir nele um espírito de escravidão e temor. Uma consciência clara da sua condição espiritual e as consequências perante Deus. Você lembra do que Jesus Cristo disse sobre qual seria a obra do Espírito Santo em João capítulo 16, versículo 8? Ele disse: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos faz ver a nossa realidade de pecado. Nós passamos a entender a justiça de Deus, o seu juízo sobre nós, pecadores. Nos sentimos convencidos disso, isso nos aterroriza, nós tememos. Essa é uma real convicção de pecado. Você lembra como foi no dia de Pentecostes, quando Pedro pregava para as multidões e eles se deram conta disso? A Bíblia diz que eles ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Eles se viram escravizados pelo pecado e temeram. No caso do carcereiro que guardava Paulo e Silas na prisão, após um grande terremoto que quebrou as cadeias da prisão, eles perguntaram aos apóstolos: que devo fazer para ser salvo? Não foi o terremoto que causou essa mudança no seu coração, mas a ação do Espírito, mediante a pregação e louvores de Paulo e Silas. Aquele carcereiro recebeu momentaneamente espírito de escravidão e temor, que o conduziu à conversão. Meus irmãos, não são as circunstâncias, os terremotos da vida por si só que podem fazer isso. Afinal, na história da humanidade, as diversas calamidades pelas quais as pessoas já passaram não foram suficientes por si só para conduzir as pessoas a Deus. Uma das demonstrações disso foram as duas grandes guerras da humanidade. Não houve após elas um despertar igualmente global para quebrantamento espiritual, convencimento do pecado, arrependimento e retorno a Deus, pois essa ação é própria do Espírito Santo através da pregação do Evangelho. Em geral, as catástrofes produzem nas pessoas um sentimento temporário de medo, que faz algumas delas buscarem as igrejas, mas elas ficam somente nisso. Quando o temor passa, elas retornam à velha vida. Olha só o que eu vou lhe dizer. Atualmente, nos dias de pandemia, nós não precisamos esperar uma mudança profunda, global da humanidade em termos espirituais. Simplesmente por causa da pandemia. As pessoas continuarão sendo o que são. A pandemia não muda espiritualmente as pessoas, não gera vida, ela somente tira. Mas é o Espírito Santo quem é poderoso para gerar vida interior. E quando ele faz isso, ilumina o entendimento humano, isso é inicialmente demonstrado por uma humilhação, um quebrantamento, convencimento de pecado, mediante a pregação do Evangelho. Daí a importância de nós não nos calarmos
e falarmos sobre o agir soberano de Deus através dessa pandemia e qual a mensagem que Deus está querendo passar para a humanidade através dessas coisas que nós estamos vivendo. Esse sentimento de quebrantamento e mudança interior aconteceu até mesmo com os grandes nomes da história do cristianismo. Por exemplo, Santo Agostinho. Ele vivia de uma maneira mundana, deliberadamente entregue aos prazeres. Naquela época isso era conhecido como hedonismo. E ele diz que na sua infância era uma prática comum aos jovens contarem suas aventuras sexuais como demonstração de masculinidade. Quem tivesse as maiores aventuras era admirado, mesmo que para isso precisasse inventar. Isso fez ele viver uma vida de prostituição. Quando ele se converteu, ele tinha um sentimento muito claro de quebrantamento verdadeiro, que o fez declarar no seu livro Confissões as seguintes palavras: Me retirei para a sombra de uma figueira e dei vazão às lágrimas. E tu, Senhor, até quando? Até quando, Senhor, hás de estar irritado? Esquece-te de minhas iniquidades passadas. Sentia-me ainda preso a elas e gemia e lamentava. Até quando? Até quando direi amanhã, amanhã? Por que não agora? Por que não pôr fim agora às minhas torpezas? Assim falava e chorava, oprimido pela mais amarga dor do meu coração. Esse é o espírito de escravidão e temor produzido pela ação própria do Espírito Santo que antecede a conversão. Veja na própria experiência de Santo Agostinho, logo em seguida, quando ele se via esmagado por essa condição, ele ouviu uma voz de criança dizendo: toma e lê, toma e lê. Abriu a Bíblia em Romanos capítulo 13, do 13 ao 14, que dizia: Não camieis em glutonarias e embriagueis, não nos prazeres impuros do leito e leviandades, não em contendas e rixas, mas revestivos de nosso Senhor Jesus Cristo. E não cuideis de satisfazer os desejos da carne. Isso foi suficiente para Santo Agostinho ser redimido na sua alma. Após essa leitura ele diz: uma espécie de luz de certeza insinuou em meu coração, dissipando todas as trevas de dúvida. Meu irmão, é próprio da ação do Espírito de Deus produzir um temor santo no coração das pessoas. As pessoas passam por esse sentimento com intensidades diferentes. Lembre-se, por exemplo, da mulher pecadora que, humilhada aos pés de Jesus, os molhava com lágrimas, enxugava com seus cabelos e os cobria com perfume. Ela estava realmente quebrantada diante de Deus. Depois Jesus apresentou uma parábola para o fariseu que estava reclamando dessa cena em seu coração. Ele pensava assim: se Jesus Cristo fosse realmente o mestre, ele saberia que essa mulher era pecadora. Aí Jesus apresentou a seguinte parábola, a parábola dos dois devedores. Quem devia mais mostrou-se muito mais quebrantado e grato por ter sido perdoado. Essa condição de humilhação e quebrantamento perante Jesus é uma marca que antecede toda a conversão verdadeira. Agora, engana-se quem pensa que essa parábola se refere ao fato de a mulher ter muitos pecados e o fariseu religioso ter menos pecados, e por isso um se quebrantava mais que o outro perante Jesus. Não é disso que se trata, viu? Levado por esse engano, muitas pessoas, especialmente aquelas que se converteram na infância ou que nasceram em um lar cristão, elas às vezes pensam que seria melhor que elas tivessem se afogado no pecado para então dar testemunho de uma grande mudança e humilhação, quebrantamento perante Deus. Mas isso significaria que Deus estaria abençoando mais quem pecou mais no passado, o que é um absurdo. Foi dessa mesma maneira que falaram enganosamente a respeito do Evangelho de Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 1. Continuaremos pecando para que a graça aumente? Isso seria um absurdo. Não. Esse espírito de escravidão e temor acontece em todo crente, com intensidades diferentes. Não de acordo com a quantidade de pecados que a pessoa cometeu, mas de acordo com a percepção dos seus pecados. Toda pessoa que tem um real encontro com Deus, ao se deparar com a santidade de Deus e a sua glória, isso vem acompanhado de uma grande convicção de pecado. Essa é a experiência de conversão de todos os crentes em intensidades diferentes, mas sem nenhuma exceção.
Lembre-se do povo de Israel no Monte Sinai, diante da glória e manifestação da presença poderosa de Deus. Como eles reagiram? A Bíblia diz que, vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Eles estavam aterrorizados por se perceberem pecadores diante de um Deus santo. Toda pessoa, antes de passar pelo espírito de adoção, recebe primeiro um espírito de escravidão e temor. Toda pessoa, antes de ir para o monte de Jesus, passa primeiro pelo monte de Moisés. Em toda conversão, a pessoa deve primeiro passar pela lei, para então chegar a Jesus. Lembre-se, por exemplo, de Isaías, ao se deparar com a glória de Deus, ele se viu como pecador, temendo pela própria vida. Ele disse: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. João, na ilha de Patmos, ao receber a revelação do livro de Apocalipse, ele se viu como morto diante da glória de Deus. Ou até mesmo nos grandes avivamentos da história, as pessoas, mesmo com muitos anos de cristão, se viram envolvidas por um senso de temor perante a glória de Deus. Ao mesmo tempo, tornaram-se conscientes de seus pecados, produzindo um retorno à santidade de Deus. Quanto mais se conhece a Deus, mais conhecemos nossa pecaminosidade. O Espírito Santo sempre nos leva à adoção através, em primeiro lugar, do espírito de escravidão e temor. O Espírito Santo, para libertar e transformar você, precisou primeiro mostrar o quanto você estava perdido, distante de Deus. E se isso ainda não aconteceu com você, você precisa conhecer os teus pecados, perceber o peso esmagador deles diante de Deus, se dar conta do contraste entre a santidade de Deus e a tua vida, o teu orgulho, incredulidade, impureza. É aí que clamamos: miserável homem que sou, quem me libertará da minha escravidão do pecado? Quem nunca conheceu o que é o espírito de escravidão e temor, geralmente é a mesma pessoa que tem dificuldade de entender o que é ter sido adotado por Deus e ter convicção de salvação. Eu pergunto para você, meu irmão, você já se viu quebrantado, humilhado pelo Espírito de Deus? Já se deu conta da profundidade do seu pecado, seu estado de distanciamento de Deus e a real necessidade de arrependimento? Esse é um teste importante de tua fé. Eu fico lamentando quando percebo o irmão da igreja que parece nunca ter passado por uma convicção clara e profunda de pecado. Geralmente os frutos espirituais dessa pessoa são escassos ou pouco perceptíveis. Fico me perguntando, será que essa pessoa um dia já foi realmente convertida? Todo crente precisa necessariamente ter passado por essa experiência. E cada passo novo de crescimento na fé vem acompanhado por um senso maior de temor e reverência a Deus. O teste que eu prometi no início da mensagem é o seguinte: é uma análise que você deve fazer no teu coração agora. Essa análise foi feita por Davi em Salmo 139, versículo 23 e 24, quando ele disse: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus, ao olhar o teu coração nesse momento, o que Ele vê? O que Ele te mostra? Deixe o Senhor sondar o teu coração. Entregue-se ao olhar do Senhor nesse momento. Ele te mostrará o próximo passo a ser dado. Deixe Deus gerar dentro de você esse quebrantamento genuíno e sincero diante da tua realidade espiritual, a tua realidade interior. Todo cristão que foi adotado por Deus se viu primeiro abandonado e ferido pelo pecado. Mas esse quebrantamento foi o primeiro passo para Deus realizar
essa obra de adoção em sua vida. Deus abençoe você e você guarde essa palavra no teu coração. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.